Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Nós vamos tratar da parábola do bom samaritano. E nós leremos de maneira responsiva. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares. O título é O Bom Samaritano. E nós vamos aprender algumas coisas com o bom samaritano, de modo responsivo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: quem está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, mas isso que verás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos dos saqueadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe passaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o Senhor. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. E a gente tem algumas coisas muito interessantes para aprender com esse samaritano, deixando algumas coisas bem claras aqui. Deixa eu sugerir que você mantenha seu texto aberto. E nós temos que entender que a parábola do bom samaritano, ela foi contada porque Jesus estava sendo arguído por um profissional da lei, né? Por um homem da religião que era profundamente conhecedor da lei. E a pergunta era: o que farei para herdar a vida eterna? Mas o interessante é que aquele homem, ele já conhecia o resumo de toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, de fato, ele tinha uma compreensão da lei maravilhosa. Qual era o problema aqui? O problema era a prática da lei. Conhecer a lei é um negócio que às vezes a gente conhece muito, mas e na hora de praticar? E a pergunta daquele homem é: quem é o meu próximo? E para mim fica estabelecido que o meu próximo é exatamente aquilo que a palavra diz. Quem é o meu próximo? É aquele que está mais próximo. Quem é o próximo a quem eu tenho que ajudar? Aquele que está mais próximo. Meu próximo é o meu vizinho, por exemplo. Ah, mas é difícil amar o meu vizinho. Mas ele é o que está mais próximo. Eu interpreto dessa maneira. E entendo, olhando para as Escrituras, que é isso o que Jesus disse. O samaritano entendeu que o próximo dele era aquele homem que estava próximo quando ele passava. E ele acabou cumprindo a lei. Ele não era um doutor da lei, mas ele pratica a lei. E isso é algo precioso. Porque passaram 2 homens profundamente conhecedores da lei e da religião. Disse Jesus que o primeiro que passou era o quê? Um
sacerdote, quem conhece mais a lei do que um sacerdote, né? Ele tinha que conhecer muita coisa, ele tinha que conhecer os sacrifícios, ele tinha que saber porquê daqueles sacrifícios. Ele na verdade conhecia então a religião judaica com profundidade, mas ele passou de largo, passou longe. Ele olhou, passou, fez de conta que não viu, tal. E depois veio um levita, homem que servia no templo também, um religioso, e ambos profundamente vistos, homens que tinham evidência na religião, mas que nada fizeram. Aí passou um samaritano, que na verdade não tinha a verdadeira religião, porque a religião dos samaritanos tinha sido corrompida. Porque desde que o reino foi dividido, depois de Salomão, em Jeroboão, que o reino do norte, ele se extraviou da verdadeira religião, porque o seu rei, com medo de que o povo viesse adorar em Jerusalém, e então voltasse seu coração de novo para a descendência de Davi, o que ele faz? Ele constrói um altar, coloca lá 2 bezerros para o povo adorar, e ali já começa a corrupção daquele povo do reino do norte. Depois, o pessoal da região de Samaria é levado para o exílio, e quando volta aquela religião mais misturada. Existia esperança messiânica, mas a religião deles era muito complicada. Ainda assim, e ainda que ele não tivesse profundo conhecimento da lei, ele praticou a lei ali. Ainda que ele não tivesse profundo conhecimento da doutrina, ele coloca em prática. Jesus, na verdade, ele dá uma espetada nos doutores da lei. Vocês são bons de interpretação da lei, mas não de prática. E um homem que, e muitas vezes, muitos homens que não são tão bons assim em interpretar a lei, eles a praticam. A história envolve ali vários personagens, 2 ladrões ou mais, e mais 5 personagens, que eram o sacerdote, o levita, o samaritano, o homem ferido e o dono da hospedaria. E a gente vê que os homens da religião são pecaminosamente omissos. Posto isso, por que o samaritano é chamado então de bom na parábola? Por que ele é o bom samaritano? Por que tem esse título? Aí nós vemos alguns exemplos desse homem. Primeiro, porque ele viu a carência de um homem e teve misericórdia. Verso 33. Diferente dos outros, ele viu uma necessidade e ele teve misericórdia. E outro dia, não lembro em que trabalho, a gente estava explicando sobre o que é misericórdia. De vez em quando eu gosto de destrinchar ali os significados das palavras, a etimologia. Córdia é de coração mesmo, de cardia. E a primeira parte da palavra, miseria, é de miséria mesmo. A ideia é que o samaritano sentiu a miséria daquele homem no seu coração. Ele se colocou no lugar dele e então ele se compadeceu dele. Ele se compadeceu. Compaixão tem o mesmo sentido de misericórdia. Paixão no sentido de sentir a dor, o drama, e com a mesma paixão, sentir a mesma paixão. Não é paixão de música sertaneja, é paixão de o padecimento, de padecer, de passar por aquela circunstância. Então, o samaritano, ele faz aquilo que nós precisamos fazer. Ele vê o problema de um homem e ele se compadece. Ele sente a dor do outro. Ele tem compaixão. Nos dias atuais está ficando cada vez mais escasso. Às vezes até por medo de a gente ser prejudicado também, né? Oi? Sim. Se nós tivéssemos que fazer umas perguntas para esses dois Da religião. coisas básicas, mas se aprofundar muito, mas investigando, eles não param. Eu acho que eles não pararam pelas mesmas razões, eu penso, que nós também talvez não parássemos. E se eu também for assaltado? E se eu for ajudar um homem que na verdade está fingindo ali, para que eu pare, para que ele me assalte? Não é verdade? A gente não pensa nisso?
Pensa, a gente cansa de ver pessoas na beirada da estrada, fica doido para parar para ajudar, mas morrendo de medo de que alguma coisa aconteça. Aí normalmente o que eu tenho feito é ter o número da Polícia Federal salvo no celular e falar, ó, tem uma pessoa ali assim. É uma maneira de ajudar? É, por quê? Porque eu tenho medo hoje. E naquele tempo, isso não é absurdo pensar naquele tempo, porque isso acontecia com muita frequência naquela época. Oi? Sim. Homens da lei, serviam no templo, tinha seu compromisso lá. E aí? E eles não tinham hora de chegar para prestar o seu serviço no templo. Então eles acharam que não convinha parar para Eu vou me atrasar o meu serviço. Eu não posso atrasar. Você presta atenção que esse homem aqui, o Magdalene parou. Ele gastou um tempão, né? Nós vamos chegar lá. Ele deixou que era seu propósito. Deveu a compaixão. Ele olhou para aquele e falou, ele que deu morte um dia para o outro. Sim, sim. Ele pisou, ouviu, olha, ele fez o que ele depois do que ele tinha que seguir, Sim. ele fez o que era necessário Naquele momento. Isso. Deixou lá e abriu o bolso daquele. Sim. E aí ele retornou. Não era religioso, ele não quis chegar atrasado. A grande questão é que você vai adiantar meu estudo quase todo, mas tudo bem, né? Vamos lá. É uma outra hipótese. É uma outra hipótese. E existe também uma terceira hipótese, que ninguém tem coragem de admitir, mas é possível. Perdi meu tempo para isso. Vamos levar o meu conforto. Eu vou mexer com esse cara. Eu vou me sujar, eu vou me... Não é o que a gente muitas vezes usa de argumento? Por exemplo, eu vou mexer com um bêbado. Essa semana nós tivemos que tirar um bêbado da rua, lá perto da prefeitura. Não basta usar muleta, tem que beber uma cachaça. Imagina um bêbado de muleta, né? E aí, eu estava bem vindo, na pracinha ali, parece que tem umas grades assim na beirada, né? E ele veio andando, eu falei, vai parar na grade, né? Deu na grade, esparramou lá no meio da rua, parou um senhor que vinha de carro, falou, gente, esse homem não pode ficar aqui, porque ele vai ser atropelado por alguém que curvar aqui. Aí fomos tirar o homem, pusemos ele cá. Mas que você fica pensando, agora eu vou ficar fedendo essa garapa azeda, eu vou ficar fedendo essa cachaça, tal. Tem isso, a gente às vezes não quer. Agora, pensando do ponto de vista de ser religioso, talvez eles sejam religiosos mesmo. Mas você já pensou também que pode ser uma cobrança da instituição? Imagina, por exemplo, seu pastor, que sou eu, estou vindo para o culto. Eu estou vindo para o culto. E aí, eu encontro alguém na situação. Daí eu paro para ajudar. Aí eu não chego para o culto. A igreja absorve isso de um modo legal? Não. A igreja não absorve de uma maneira legal. Então tem tudo isso para a gente pensar. Talvez a gente precise repensar isso. Já tive outra experiência, a de não estar no culto porque estava atendendo a uma demanda de alguém da igreja. Então eu não estava naquele culto de estudo bíblico ou de oração, pedi outra pessoa para fazer. A pessoa, mas por que o pastor não está aqui? Não é ele que devia estar? Não é ele que está na escala? Por que ele não está? Aí muitas vezes você tem que ficar explicando para a igreja, não, é porque aconteceu isso, o irmão fulano de tal precisou ser visitado, ou uma pessoa de fora da igreja, e aí por isso é que eu não estava. Então, hipóteses, nós podemos levantar muitas. Ou eles tiveram medo de ser roubados, ou eles eram tão religiosos que não podiam se atrasar, ou eles não estavam a fim de abrir mão do conforto, ou eles eram cobrados, extremamente cobrados pela instituição, porque no caso dos levitas se aplica muito, né? Chegou o seu turno, você não chegou aqui, por quê? Então, tem muitas circunstâncias que nós precisamos trabalhar na nossa sociedade, na nossa instituição, tudo mais, né? Eu ouvi uma mensagem desse texto. Aham. O pastor deu o tema da mensagem dele, serviço certo por motivação errada. Aham. Ok. E às vezes é difícil trocar a motivação pela cobrança social toda que existe, né? Mas, passando desse estágio, o que a gente aprende com o samaritano, que nem era religioso? Aprende que tem que sentir a dor do outro, né? No verso 23, em primeiro lugar. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. A nossa geração não é mais assim. As pessoas não querem nem se relacionar mais, né?
O bom de rede social é isso: você me encheu a paciência, eu te bloqueio, paro de te seguir. Isso é bom? Não é. Relacionamento é que constrói o nosso caráter, e as pessoas não estão querendo muito relacionamento. E você acha que isso não afeta a igreja? Claro que afeta. Há um monte de, como é que eles chamam agora? Desigrejados. Ah, porque a igreja tem problema. É claro que a igreja tem problema. Ah, não convivo com a minha família porque a minha família tem problema. É claro que a família tem problema. E o que isso gera? Gera uma geração sozinha, no meio da multidão e sozinha. Essa semana eu li estarrecido que o sujeito não tinha companhia, ninguém para ir na formatura dele com ele. Ele levou a sua gatinha de estimação. O mundo acabou, gente. Onde é que estava o pai? Onde que estava a mãe? Onde que estavam os irmãos? Onde que estavam os amigos? Não é possível que não tinha ninguém que ele pudesse falar: vamos na minha formatura comigo? Estou vendo a minha sobrinha lá juntando todo mundo da família. Tio, eu, sobrinho, pagar. O sujeito só levou a gata. Por quê? Porque as pessoas não se relacionam mais. Elas não se compadecem do outro. Elas não se relacionam com o outro. Elas estão vivendo um mundinho de rede social. Rede social. Aí você tem desigrejado, você tem gente sozinha, você tem gente isso, você tem gente aquilo, você tem gente aquilo outro. O mundo nos sufoca com uns milhões de compromissos. Nós não temos mais tempo para as pessoas. E aí, as coisas vão acontecendo. Ah, mas eu vou lá na casa do fulano, ele está naquela situação, o que eu vou falar para ele? Quem diz que você tem que falar alguma coisa? Só de você ouvir, você já vai estar fazendo um grande negócio. Eu já visitei gente que eu não falei nada, só que eu ouvi, irmão, desabafar, eu não aguento mais esse câncer, eu não aguento mais esse problema, eu não aguento mais essa quimioterapia, eu não aguento mais. Meu irmão, é verdade, é verdade. Aí no fim da visita eu só orei, ele falou: pastor, foi uma bênção, que bom, tanto você me ajudou. Eu falei assim: fiz nada, fica lá ouvindo, e assim a gente ajuda. O problema é que a gente acha que tem que falar, a gente acha que tem que ter palavra para tudo. Ô gente, e tem coisa que mata a gente. É o sujeito que não sabe o que falar e às vezes fala coisa que podia não ter falado. O clássico é velório. Não chora não, meu filho, foi no melhor lugar. Foi, mas eu quero chorar, eu perdi meu pai, eu não vou chorar. Por que eu não vou chorar? Não fica triste não, ele foi para um lugar melhor. Foi, mas eu quero chorar. Eu perdi, eu tive uma perda. Eu preciso jogar isso para fora, porque eu vou guardar isso aí uma semana, vou estar com uma doença psicossomática aí, vou ficar embolado, vou ficar febril, vou ficar... Chora mesmo, deixa eu chorar. E se você não tiver o que falar, não fala uma besteira, só fala: meu nome está aqui, passa aqui, pode chorar. Ué, nada mais. Mas a gente ouve cada clássico, e às vezes é melhor ficar calado mesmo. E quando você vai fazer visita hospitalar, o sujeito olha para o dente e fala: rapaz, você vai com essa doença? Meu primo morreu com esse negócio, viu? Olha, não durou 2 semanas. Gente, aí você só ouve, deixa ele reclamar do problema dele, deixa ele ficar triste. Mas visita hospitalar você tem que saber fazer. Um dia nós estávamos na visita hospitalar, olha para você ver porque é melhor ficar calado. E aí, o sujeito tinha tido as 2 pernas amputadas. Teve um problema, amputou as 2 pernas. Aí um rapaz que era até seminarista, tentando consolar, falou: rapaz, não fica triste não, nós vamos orar por você, nós vamos caminhar juntos. Aí que não bateu a boca mesmo, porque de que jeito você não tem as 2 pernas, né? Pode fazer, às vezes é melhor ficar calado, só ouvir. Deixa a pessoa chorar, deixa ela desabafar, deixa ela, né? Vamos caminhar junto. O cara, caminhar junto, chorou demais, tadinho, né? Sentir a dor do outro é muito importante, né? Oi? Se chorar junto é ótimo. Chorar junto é ótimo. Mostra que você tem empatia pelo problema dele, que você entendeu, mostra que você sentiu a dor dele. Chorar junto com o seu irmão é uma bênção. Ah, o irmão chorou aquilo lá. Gente, a nossa geração não quer mais chorar, não quer mais sentir dor, não quer mais sentir tristeza. Aí entra no antidepressivo, entra no anti-ansiolítico, é porque a nossa geração não sabe lidar com sentimentos. Quer chorar? Chora. Vai para o seu quarto e chora. Procura um amigo e chora. Né? A nossa geração está tão esquisita que é assim. Né? Eu vi para o Jeane e falo: Jeane, está tudo bem com você? Eu pergunto por educação. Eu espero por educação, o que ela diga? Está tudo bem, mesmo que não esteja.
E quando eu falo, gente, tá tudo bem com você, ela resolve, não dá não, porque eu estou assim, assado, você fica por dentro do droga. Por que eu perguntei? Se você não quer saber como o outro está, por que você pergunta então? Só por educação? É a mesma coisa de oferecer uma comida que você não quer dar para o outro, você quer um pedacinho, mas você não queria dar. Então a nossa geração, ela precisa desenvolver empatia. E se a igreja consegue desenvolver esse tipo de empatia, nós vamos ganhar esse mundo. Mesmo que nem todo mundo venha para a igreja, mas as pessoas terão uma simpatia profunda pela igreja. Porque a igreja se compadece dos outros. Mesmo que eu não possa fazer nada, eu não posso dar dinheiro, mas eu estou aqui para ficar com vocês, não vou sofrer tudo. Chorar junto é bom, né? Sabe por que eu faço essa pergunta? Por que você chora? Porque a minha irmã está na situação, né? Assim, recente, agora. Aí eu já não lembrava que ela mais tempo, né? E dentro que ela percebia que estava. Aí eu tinha que falar, chorar. E aí eu ficava pensando, será que eu vou fazer bem chorar? Está fazendo bem. Está fazendo bem, sabe por quê? É quando a outra pessoa olha para você e diz assim: o Antônio se importa comigo, ele está sentindo a minha dor. Isso consola o coração da gente. Chora mesmo. Chora mesmo. O que eu gosto da cultura judaica em alguns aspectos é o seguinte: aquele povo lidava com o sentimento dele. Chorava no morro 40 dias. Mas eu gosto da outra parte. Lua de mel durava uma maravilha. Olha para você ver. O pessoal resolvia isso. Chorava tanto, chegava no ponto, não tinha mais que chorar. Aí contratava as carpideiras. Você já ouviu falar das carpideiras? Eram profissionais do luto, que as mulheres eram contratadas, ela chorando. Ah, 100 reais eu choro aí 2 dias, né? Ficava chorando. Né? As carpideiras. Mas eles equacionavam o luto, eles resolviam, foi? Foi? Carpideiras. Carpideiras. Os fronteadores são as carpideiras, normalmente. As mulheres normalmente choravam. Mulher parece ter uma facilidade de chorar, mas é uma coisa emocionante, chora. Então, assim, chorava. Eram as carpideiras. Sabe a Bíblia? Você acha a carpideira lá de vez em quando. Pelo menos umas 2 vezes, se eu não estiver enganado. Sim. Eu queria voltar nele mesmo, vai lá. Sim. Qual tamanho? Sim. Sim. Ih, eu não estou podendo. Né? Mas tem uma coisa interessante que às vezes a gente não considera. Esse é outro ponto que você vai adiantar, mas é bom nós não adiantando por causa do tempo. Se eu não posso, por que eu não posso me associar a outras histórias? Vou te explicar. Quando eu vou ver, ele corre atrás do outro. Exatamente. Porque aqui a gente vai buscar o recurso. Não vamos resolver o problema de todo mundo, mas se nós resolvemos o do próximo, nós não vamos resolver o problema de conselheiro o dia inteiro. Mas se a gente resolver o do próximo, faz muita diferença. Aí, por exemplo, quando eu rompimento na rádio de Mariana, todo mundo sabe que o Rio 12 aqui foi todo afetado. A gente falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. E é claro que eu não tinha recurso, a igreja presbiteriana também não tinha lá na cidade onde eu estava. Eu liguei para o dono da rádio e falei, a gente pode fazer uma campanha, posso estacionar? Pode. Aí liguei para o outro da rádio comunitária, a gente pode fazer uma campanha, pode usar o celular? Pode. Aí liguei para o irmão, se a gente juntar o recurso, você arruma um caminhão emprestado? Arruma. Com 24 horas, a gente arrumou um caminhão inteiro de donativos. Né? Não é porque eles não, acho que eu estou muito aquém. Mas o que isso ficou de evidente é o seguinte: mesmo que eu não tenha disponibilidade financeira, eu conheço quem tem. E aí o sujeito lá, o mecânico, o cara do meu carro, falou assim: pastor, não precisa se envergonhar, porque o senhor está pedindo para o senhor, está pedindo para ajudar alguém. Então pode pedir, eu vou ter mesmo prazer em ajudar. Vem na igreja, vai. Aliás, acho que todo lugar, o último lugar que ele vai é na igreja. Né? Uma boca, meu Deus do céu. Mas enfim, você acha ajudadores quando a causa é nobre mesmo. Bom, deixa eu ver o que nós já adiantamos aqui com essas conversas. Primeiro, a gente sente compaixão pelo outro, deve sentir, é o que a gente aprende com esse cara, né? Segundo, a gente deve se aproximar. Espera aí, eu acho que eu pulei um ponto. Não, segundo, primeiro ele viu o homem, ele viu a necessidade. Segundo, ele se compadeceu. Terceiro, ele se achegou, ele se aproximou daquele homem
verso 34. E isso é interessante, porque na obra social você vai descobrir que muita gente, na verdade, tenta se aproveitar. Sabe o que eu não posso fazer? Eu não posso chegar e falar. O acesso chega para mim e fala assim: eu preciso de uma cesta básica. Ok, então não é. Será que ele precisa? Será que eu não preciso nem chegar a ele para saber a real situação dele? Preciso. E esse é um ponto que às vezes a gente faz. A gente não pode simplesmente levar a cesta básica. Tem que ir lá, visitar, né? Um dia vamos levar uma cesta básica. Eu e o presbítero de casa. Chegando no carro, escuta, mas porque alguém ficou que precisava de cesta, ele pediu, nós fomos lá. Chegando lá, qual que era a situação? O pai era aposentado, a mãe era aposentada, ele tinha 40 anos e não trabalhava. O pai morreu, a mãe morreu, trabalhar e não queria. Aí ele queria cesta básica. Ah, meu querido aqui, você me desculpa, mas não. Teve isso. Então você precisa chegar às pessoas, porque se não for real, você vai desprender recurso onde é real. Agora, se for real, a gente vai ajudar. 4. Ele deu tratamento de emergência ao homem. Está lá no verso 34. Tratamento de emergência muitas vezes você vai visitar uma família, você quer falar de Jesus para eles, mas eles estão passando fome. Então, supre ali. E porque ele tem que ser o emergencial. O que a gente não pode fazer é esquecer disso toda a vida. Se a gente tem uma família que precisa de ajuda, vamos dar essa básica agora, porque a fome não espera. Mas vamos já pensar em arrumar um emprego, uma coisa assim. Já aconteceu no ministério. A gente chegar e falar: fulano, está aqui a sua cesta básica. E nós conversamos com o cidadão, vai te arrumar um emprego, vai lá. Você acha que ele foi? Não. Se você levar a cesta básica de novo? Não. Vamos tratar de quem precisa, ajudar quem precisa. Agora, se ele for para o emprego, olha que benção. Tem um emprego agora. Né? Ele tem um emprego. Ou então é como a senhora que chegou, no primeiro ano que eu mandei para uma Nova chegou e falou assim: meu filho, só podia me dar um gás, o senhor que você passou, lá em casa não tem um milhão de gás, não tem nada. Se eu me dar um gás, um depósito de gás em frente à minha casa. Falei: a senhora tem esposo? Tenho. O que ele está fazendo? Ele está lá em casa, ele está desempregado. Falei: então nós vamos fazer um acordo. Eu tenho um quintal para capinar, o seu esposo tem a mão de obra e a senhora precisa do gás. O seu esposo vem, capina no meu quintal e eu dou o gás. Não, mas eu preciso do almoço, já é umas 9 da manhã. Eu falei: não, para o seu marido chegar aqui para capinar, eu tenho enxado lá no barracão, o gás já vai, eu peço para vir para entregar o gás. Aí ela: tá bom, vou ver. Se eu estivesse esperando aquele homem, eu já tinha virado na floresta amazônica, no quintal da casa do namorado. Nunca apareceu. Então, a gente tem que dar o tratamento emergencial, porque a fome não espera, a doença não espera, mas depois tem que pensar um pouco mais sobre isso. Outro ponto, ele colocou o ferido em seu animal e ele foi a pé, verso 34. É aquele negócio que a gente estava falando, que talvez tenha motivado os religiosos a não parar. Eu não quero abrir mão do meu conforto, isso vai me gerar desconforto. A gente está tão acostumado com o conforto que isso prejudica muita coisa. Às vezes, até servir o Senhor. Eu vou deixar de assistir a minha série no Netflix para ir para a igreja. Eu vou deixar o meu futebolzinho. A minha casa foi confortável. Agora eu tenho um ar-condicionado na minha casa, uma poltrona tranquila, uma TV de 72 polegadas, né? um serviço de streaming, uma TV por assinatura tão maravilhosa. A minha casa é tão boa, não tenho tempo para mais nada dessas coisas, não. Será que dá para ficar assim? Será que a gente vai ser útil dessa maneira? O conforto é bom, gente. Eu quero conforto. Mas de vez em quando eu tenho que sair do meu conforto, porque eu preciso ajudar os próximos também. E o samaritano fez isso. Ele temporariamente abriu mão do seu conforto. O conforto de estar no seu animal. Colocou o sujeito em cima do seu animal e seguiu a pé. A outra coisa que ele fez, ele supriu aquele homem, levando para um lugar mais seguro. Ele deu outros cuidados e ele gastou dinheiro. Esse é um ponto que talvez que a gente levantou ali, então já fui até adiantado. Mas eu vou ter que gastar alguma coisa? Aí eu preciso pensar: se eu não tenho recurso ou se eu não quero abrir um serviço. E dependendo da resposta, eu preciso pensar se o meu recurso é mais importante do que pessoas.
Porque nós vivemos tempos assim, em que tudo está se tornando mais importante do que as pessoas. Uma pessoa é assassinada na medicina, não, está todo mundo morrendo. Mas dá um corpo no cachorro aí no meio da rua que você vê. Você toma um processo. Um cachorro está mais importante que uma pessoa. As pessoas estão se indignando mais com a morte do seu próximo, do seu semelhante. Mas se alguém filmar alguém batendo num gato, não é processo. Se uma pessoa matar um homem, ele foge do flagrante e nada acontece. Mas se ele for pego com um animal silvestre, né? Mata uma capivara para você comer a carne dela e deixa a polícia pegar com ela para ver o que acontece. Tem fiança? Não tem fiança. Não estou dizendo que está certo bater no cachorro, nem está certo bater no gato, nem está certo. Não estou dizendo isso. Só estou te mostrando como que a coisa foi esquisita. O animal agora tem mais importância do que um homem. Eu pastoreei uma pessoa que gastava mais de R$1.000 por mês com um cachorro e não tinha filhos. Cachorro era proeminente. O mundo inverteu as prioridades. Com R$1.000 ela podia adotar uma criança, ela gastava menos uma criança por mês do que com esse cachorro dela. Está querendo humanizar isso. Não vai acontecer. Oi? Cachorro tem hospital, tem clínica, tem um hotelzinho. Mas adotar criança eu não quero, não. Tem um monte de criança aí precisando. Com R$17 você consegue ajudar a sustentar uma criança. A Portas Abertas faz isso e a Visão Mundial também faz. Mas não, eu preciso comprar ração para o meu cachorro. Ração de R$150 fica guardada na geladeira. Então a gente está num mundo meio maluco. Não tenho nada contra o animal de estimação. Eu gosto. A gente tinha 2 cadelinhas que eu gostava demais delas. Elas não vieram para cá porque a casa não tem quintal. E esse é um princípio lá de casa. Animal é no quintal. Nunca dá porta para dentro. Nunca dá porta para dentro. Porque é um animal, gente. Mas aí todo mundo inverteu as prioridades. Mas esse homem não. Ele investiu dinheiro naquilo que de fato é prioritário. O que é prioritário? Prioritário são pessoas. É gente. É gente. Quando ele não pôde mais fazer, ele procurou um ajudador. O ajudador foi o dono da hospedaria. Mas ele pagou o ajudador, mas ele achou alguém. Às vezes eu tenho que admitir que eu não posso, daquele ponto em diante eu não posso, eu preciso de ajudadores. A gente também não tem que fazer tudo sozinho. Não tem que fazer tudo sozinho. E por essa razão, 20 séculos depois, ele é conhecido como o bom samaritano. Por essas razões. E por mais uma, ele se responsabilizou por aquela pessoa, né? Olha, se eu gastar um pouco a mais, depois o senhor me fala, eu te restituo. Eu te restituo. Responsabilizar-se por pessoas é uma coisa que hoje em dia está difícil. As pessoas não querem se responsabilizar pelas outras, não querem ser responsáveis umas pelas outras. Eu quero dizer para vocês que igreja é isso. Eu sou responsável por você. Você é responsável por mim. Até porque, se as nossas profissões de fé aqui são bem feitas, a pessoa faz promessas diante da igreja, mas a igreja se compromete com o irmão para receber. Um pensamento equivocado que as pessoas têm é: ninguém na igreja tem nada da minha vida. Querido, então você não vê na igreja, porque aqui nós somos irmãos. Eu não posso ver a Vera com um problema e não falar nada com ela. Eu não posso ver o Toninho de repente caminhando no buraco e não falar com o Toninho. Esse caminho que você tomou aí é caminho de morte, volta. Como irmãos que somos, nós temos a obrigação de alertar o nosso irmão. E ninguém de nós pode chegar agora e falar assim: você não tem nada com a minha vida. Isso aí é filosofia de outro lugar. Na igreja nós temos tudo a ver com a vida uns dos outros. Por quê? Porque nós nos chamamos de irmãos. Nós nos denominamos uma família. A Bíblia diz que nós somos um só corpo. Nós estamos interligados pela maravilhosa, miraculosa ação do Espírito Santo.
Os vínculos que nos unem, os elos, são do Espírito Santo. Então eu não posso simplesmente não me responsabilizar pelo meu irmão. Não posso. É importante que eu me responsabilize por ele. Por quê? Porque o que afeta um no corpo, afeta todo o corpo. Afeta todo o corpo. Se o meu procedimento não é bom, isso vai afetar o corpo inteiro. Se eu tenho um problema, isso tem que afetar o corpo inteiro. Então, se a gente está vendo alguma coisa acontecer, a gente tem que se responsabilizar pelo outro. Chegar, sentar, falar, Montanha, é aqui, eu volto para cá. É esse. Essa semana nós tivemos experiências agradáveis. Foi sexta, né? Andando pela rua, eu estava na faixa, na minha carro, de repente veio um cara correndo como um louco. Aí quando ele veio, eu disse, não, desculpa, né? Aí o rapaz estava falando, não, você pediu desculpa não, ele está errado. Ele está correndo demais a conta dentro dessa rua, e o pior é que é passou, e o pior é que a gente paga. A minha cara. Gente, o corpo inteiro sofre. Eu não posso resolver o problema de outra denominação, mas aqui a gente é uma pessoa. Aqui a gente pode. Precisamos ser responsabilizados pelo outro, como o samaritano fez. Somos responsabilidade uns dos outros. Vamos viver essa filosofia toda, vamos nos compadecer do próximo, vamos investir no próximo. O meu próximo agora são vocês. Vamos investir no próximo, vamos caminhar com o próximo, vamos nos responsabilizar por eles. E é ruim demais. É isso mesmo. Graças a Deus. Esse é o segredo da prosperidade, né? Gastar menos do que ganha. É o segredo da prosperidade. É a receita da prosperidade. Não adianta corrente, não adianta, né? Porque o Senhor não vai ser conivente com a minha responsabilidade. Né? Não, ele fez tudo errado, mas eu vou derramar mais dinheiro na vida dele, não vai acontecer. Agora, que a gente precisa se responsabilizar uns pelos outros, precisa. Sabendo do problema do irmão, vamos lá conversar com ele. É basicamente isso. O bom samaritano, ele se responsabilizou por um homem que ele nem conhecia. Então, muito mais nós, que somos irmãos, devemos nos responsabilizar uns pelos outros também. Queridos, esta manhã é isso que eu queria compartilhar. Alguém queria compartilhar mais alguma coisa? Eu sei que ainda teria uns 12 minutos para eu falar, mas eu penso assim, falou o que tinha que falar, falou, né? Tem mais alguma coisa que os irmãos gostariam de compartilhar com a gente? Se não, nós estamos caminhando para o encerramento, pedindo ao Senhor para que Ele nos abençoe e para que sigamos esses bons exemplos de um bom samaritano. Nós conhecemos a Bíblia, glória a Deus por isso. Nós temos uma excelente doutrina, muitas vezes até o presbiteriano se orgulha muito da doutrina que tem. É para ficar feliz mesmo, é uma boa doutrina. Nada de, né, ficar orgulhoso, né, mas praticar. Não.
Sim. Verdade. Não. Imaginou eu atropelado lá, esticado? O pastor atropelou outro pastor. Isso ia dar um burburinho na cidade, hein? Um monte de acusação em cima. Aham. Muito difícil. Sim. Sabe o que eu costumo dizer? É exatamente isso. Que todo mundo nos acusa, ainda que o mundo seja acusador, isso é misericórdia de Deus. Né? Olha, esse cara está me despertando. De vez em quando a gente tem que tratar com aquela disciplina da quebra do 7º mandamento, né? Aí a menina fica grávida. Pessoal, mas a igreja só trata a barriga. É porque é o que fica mais evidente. Mas eu preciso dizer para os meninos o seguinte: olha, isso não é. Seu bebê não é o peso da mão de Deus sobre a vida de vocês, casal. É a misericórdia do Senhor. Porque se não tem a gravidez, vocês vão continuar ofendendo a Deus consistentemente e prolongadamente. Então o Senhor, com misericórdia, permite isso aconteça para que vocês endireitem as coisas. Eu entendo isso como um sinal de misericórdia de Deus. Quando o mundo nos acusa, ainda que seja obra do diabo, ele está trabalhando para Deus, porque a gente é despertado no raciocínio. Eu compartilho do mesmo raciocínio. É misericórdia de Deus para a gente se endireitar mesmo. Ajuda até no nosso processo de santificação. Mas como disse o Neto, não é fácil. Gente, nós vimos um sacerdote que tinha na cabeça tudo que tinha necessidade de ter, e ele não conseguiu praticar. Nós vemos um levita que sabia tudo que tinha que saber sobre a lei, mas ele não conseguiu praticar. Nós sabemos muito da lei, a verdade é que sabemos, mas não é fácil praticar. A gente precisa pedir misericórdia para que faça, né? Queridos, é isso então. Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por todo esse tempo, né? todo esse momento em que compartilhamos aqui da palavra juntos. Vamos orar para que o Senhor aplique a palavra no nosso coração e nos fortaleça para praticá-la.